Boa tarde para vocês aí. Tudo tranquilo, tudo certo? Então, eu já iniciei a gravação aqui. Eu espero que vocês tenham assistido a última parte da aula, né? Porque o que eu vou falar agora é o que eu terminei de falar na última aula de ontem, certo? A terceira parte de ontem, tá? E hoje também, né? Lembrando vocês aí do seguinte, né? Eu vou colocar 3 aulas, né? Essa e mais 2, né? Que a gente vai fazer. E tomem só um cuidado, porque lá vocês, com as aulas de hoje, quem for assistir, né? Depois aí, terão 4 aulas no dia de hoje, que é relacionado a outro curso, tá? Um outro curso que eu ministro. Então, cuidado, vocês devem abrir a aula de hoje, dia 6/6, com o curso técnico em agricultura, beleza? Então vamos dar uma continuidade no que eu estava falando na última aula, que foi ontem à noite, e não foi a aula que vocês assistiram, foi uma aula posterior, né, que não deu para fazer ao vivo, mas eu gravei e postei no YouTube lá, tá? Então nós vamos tratar hoje, só para quem não estava presente, então nós já estávamos falando da NR9, tá? NR9. E aí nós entramos nessas partes aqui que envolvem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, tá? Isso tudo está relacionado à NR9, e são chamados de agentes, tá? Esses físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, nós trataremos isso aí na NR15, mais para frente também, e são os agentes, né? É aqueles que podem causar algum acidente no trabalho, tá? São os agentes, certo? Então, dando continuidade ao que eu havia falado, nós vamos começar a falar um pouquinho para que vocês tenham conhecimento do que é um mapa de risco, tá? Então, o que é um mapa de risco, né? Então, vamos pensar o seguinte: dado um departamento de uma empresa, tá? E nesse departamento dessa empresa, antes que você adentre esse departamento dessa empresa, você deve ter afixado de forma clara e visível um mapa que tem mais ou menos essa carinha aqui, ó, tá? Esse mapa, ele é relacionado àquele ambiente que você está entrando, tá? Então, quando você estiver visitando uma empresa, tá certo? Ou um departamento de uma empresa, antes que você entre naquele departamento da empresa, você poderá se deparar com um mapa na porta, né, antes da entrada, que este mapa mostrará os riscos que as pessoas poderão estar sofrendo naquele ambiente, tá? Então, voltando no que eu falei ontem, nós temos os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, tá? Os principais: físico, químico, biológico, tá? Esses são os 3 mais, assim, o top 3, tá? O top 3. Tem o ergonômico também, mas a gente vai focar mais nesses 3 aqui, ó: físico, químico e biológico, certo? Inclusive, nós voltaremos a falar destes agentes quando formos falar da NR15. Aí a NR15, ela tratará de periculosidade, certo? Periculosidade e insalubridade. Nossa, NR15 é insalubridade, 16 é periculosidade. Então a NR15
tratará de insalubridade, ou seja, existirão algumas atividades que a pessoa fará no seu trabalho, e essas atividades que a pessoa fará no seu trabalho, ela poderá estar relacionado à insalubridade, tá? E aí a insalubridade, essa pessoa que estiver fazendo uma atividade que é considerada insalubre, ela terá um rendimento a mais do seu salário. Ou seja, ela vai ganhar um pouco a mais devido a ter uma atividade chamada insalubre. Tá certo? Beleza? Mas isso a gente vai tratar bem a fundo na NR15, beleza? O importante é que a gente saiba identificar os agentes. Os agentes são os causadores dos acidentes de trabalho, tá? Beleza? E aí, os agentes, nós temos aí 3 principais, ou top 3, físico, químico e biológico, tá? Temos também o ergonômico e o de acidentes, que é mostrado na tela de vocês aí, tá certo? Aí, galera, é o seguinte, quando você está para entrar em um departamento de uma determinada empresa, esse mapa deve estar afixado para quê? Para mostrar aquela pessoa que está entrando naquele departamento que no local haverá riscos de acidente, tá? Haverá riscos de acidentes. E aí esses riscos de acidentes estão relacionados aos agentes, beleza? Então, ó, o acidente de trabalho, ele está diretamente ligado com os agentes, que é o que eu falei: químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes. Químico, físico, biológico, ergonômico e acidentes, certo? São 5 no total e os 3 principais: físico, químico e biológico, tá? E aí, nesse mapa, ele estará delimitado todas as áreas daquele local, tá? Como se fosse uma planta de uma casa, tá? Uma planta de uma casa, onde é separado por departamentos, né? Por repartições dentro daquele local. Nós estamos falando de um departamento. Então, dentro de um departamento, nós temos diversas repartições. E aí, nessas repartições, poderão estar distribuídos esses agentes. Lembrem os senhoras e senhoritas, que quando nós falamos de um departamento, eu não estou falando de uma pequena sala, tá? Quando eu falo um departamento, eu posso estar falando de uma área grande, tá certo? Vamos pegar um exemplo dentro de uma fazenda, por exemplo, eu posso estar tratando de uma área que é a área de manutenção de máquinas agrícolas, tá certo? E aonde eu for delimitado essa região da manutenção de máquinas agrícolas, nós podemos estar colocando em perigo a nossa saúde devido a diversos agentes que atuam ali naquela área, tá? Beleza? Esse é o principal, tá? Então, veja, ó, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Então, é uma apresentação gráfica dos reconhecimentos dos riscos existentes no local de trabalho. Então, aqui, vejam só. Aqui, a primeiro momento, eu delimitei isso aqui de 1 a 6. Ou seja, eu enumerei essas repartições, tá certo? Ó. Então, cada retângulozinho desse aqui, ó, é uma repartição. E o conjunto todo podemos chamar de departamento, tá? Beleza? Ou também podemos chamar da empresa como um todo, tá certo? Então, eu posso ter o da empresa todo e o do departamento só, tá? Beleza? No caso aqui, a impressão é que é da empresa. Então, não é uma empresa muito grande, certo?
Então, nós podemos dividir melhor essas relações. E aí foi enumerado de 1 a 6. Vejam que na região ou na área que contempla o número 1 é chamado de usinagem, tá? Nessa área de usinagem, vejam que eu estou com risco o quê? Químico, beleza? Então, veja que na área 1, eu só tenho riscos químicos, tá? Ah, pode repetir? Pode. Vejam que aqui há uma repetição, onde na área 2, eu tenho também risco químico. Então, vejam, não tem problema de repetir os riscos nas áreas. O importante é que seja aferido corretamente, tá? Então, se eu estou dizendo aqui, ó, que na área 1 e 2 possui riscos químicos, então veja, vamos voltar um pouco no tempo aqui e vamos ver o que é um risco químico. Veja, risco químico está associado ao quê? Poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases e vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, tá? Então, isso seria um resuminho de risco de agente químico, tá? Tem muito mais? Tem muito mais, muitos e muito mais. Vai depender da atividade daquela empresa. Como aqui é uma empresa de usina, esse setor aqui é de usinagem e aqui é pintura, então vejam que para esses dois departamentos eu terei um risco químico. Aí, para um risco químico, pode ser liberado no nosso corpo humano por onde? Então, vejam, vamos pensar assim, ó. Eu tenho a área 1, a área 2. Então, nesses dois locais, foi definido que há riscos químicos, de agentes químicos. Então, como eu posso fazer para prevenir ao entrar nestas áreas? Então, veja, ao entrar nestas áreas, né, o funcionário, principalmente, o que ele precisa fazer? Bem, ele precisa utilizar máscara, certo? Porque nós temos que pensar o seguinte, como esses agentes químicos podem adentrar o corpo humano, né? Bem, eles podem adentrar pela pele, tá? Ou pelas vias respiratórias, pode ser aqui, ó, nariz e boca, tá? Então, o que eu posso fazer para prevenir isso? Ou diminuir, né? Máscara. Já no caso da pele, dependendo da área de atuação, eu vou usar o quê? Luva, eu vou usar bota, eu vou usar o quê? Avental, tá? Quando eu estou na área, por exemplo, de pintura, eu vou precisar provavelmente usar luva, né? Eu vou precisar estar usando jaleco, né? Calça com bota. Por quê? Estarei mexendo com produtos químicos lá que fazem mal, além da máscara, tá certo? Na área 3, vocês observam aí, ó, que nós temos aí um risco de agentes de acidente. Então, vamos voltar aqui, ó, agentes de acidentes. Então, vejam, riscos de acidentes. Então, nós temos aí arranjo físico inadequado. Arranjo físico inadequado é o quê? A posição onde a máquina está para determinada atividade, tá certo? Iluminação inadequada. Então, veja, um jateamento, a pessoa não vai fazer num quarto escuro ou com uma iluminação muito baixa. Ela precisa de uma iluminação suficiente para poder ver a peça que ela está jateando, tá? Beleza? Eletricidade, não tem nenhum tipo de fio exposto, né? Para que eu não corra nenhum risco de choque. Que hoje um dos assuntos é choque elétrico. Beleza? Tranquilo? O próximo, nós temos aí o número 4, que é agentes biológicos. Então, veja, agentes biológicos,
Tá aí, ó. Então, veja, no almoxarifado, normalmente é um ambiente fechado, né? De pouquíssima circulação de pessoas, tá? E aonde estará a maior parte dos produtos que a empresa trabalha ou utiliza, certo? Então, há riscos de termos vírus, bactérias, protozoários ou algum tipo de fungo. Isso são alguns exemplos, tá? Beleza? Tranquilo? Próximo aqui, ó, número 5. É um processo chamado galvanoplastia. Veja que no processo de galvanoplastia, eu poderei ter riscos relacionados a agentes físicos. E aí, o que são agentes físicos? Aí nós temos os ruídos, vibrações, o calor, né? Umidade, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que tentar eliminar ou minimizar esses agentes. Por exemplo, o ruído, para que eu possa diminuir ou eliminar, eu preciso usar protetor auricular, que é o protetor para ouvidos, certo? O calor, para que eu possa proteger contra o calor, o que eu tenho que fazer? Bem, se eu tenho uma determinada área e eu não quero que aquele local fique muito quente, o que eu preciso? Eu preciso mantê-lo arejado. Janelas, né? Exaustores. Isso são pontos que eu devo ter para que o calor não fique intenso, porque o que acontece? Nós vamos ver também, o calor ele gera desidratação, né? E aí a desidratação, o ser humano, quando ele vai perdendo essa desidratação, ele vai ficando mole, vai ficando fraco, vai ficando isso e aquilo até perder a consciência, tá? Então, a questão do calor, a gente precisa manter um local bem arejado. Tá? É igual o que é visto hoje aí sobre o coronavírus, né? O ideal é não ficar em ambientes fechados, né? Por quê? Porque aí fica aquele mesmo ar circulando, né? Aquele mesmo ar circulando. E aquele mesmo ar circulando pode estar levando o vírus para as outras pessoas que estão naquele local. Por isso que nós precisamos ter locais arejados para quê? Para a renovação do ar que está circulando ali. Beleza? Então, aí nós temos o 6. Olha, o 6, que é o último item aí desta área, é o nosso risco ergonômico, que é a área de manutenção. Veja, o risco ergonômico, aí ele está relacionado a esses pontos aqui, ó. Esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de peso, jornada prolongada de trabalho, imposição de ritmos excessivos. Então, aqueles trabalhos ou atividades repetitivas, faz muito movimento repetitivo, o que pode ocasionar? Pode ocasionar lesão nos nervos, tá? Nos nervos aqui, da mão, das pernas, principalmente nas mãos, né? Pessoas fazem muitos trabalhos repetitivos com as mãos e isso pode lesionar o nervo. E aí, lesionar o nervo, aí você vai tentar fazer, por exemplo, esse movimento aqui, ó, não consegue. Por quê? Porque o seu nervo está inflamado, ele está lesionado, tá? Então, pode ser isso devido a um serviço repetitivo. Beleza? Tranquilo? Então, o mapa de risco, o que ele precisa, né? Ele precisa reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa. Ele precisa ser objetivo, tá? Ele é objetivo, ele não tem que inventar a roda e nem colocar farofa, tá? Possibilitar durante a sua elaboração a troca de divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. Mais informações, ó, do mapa de risco, levantamento, elaboração de mapa, afixar o mapa de risco nas áreas e propor medidas coletivas, né? E aí envolve quem? A CIPA, tá?
trabalhadores. Então aí vai ser um conjunto, vai ser uma reunião aonde vai se definir os melhores métodos, as melhores fórmulas para que nós possamos definir os riscos, beleza? E aí, quem vai definir isso? A CIPA, que nós falamos na última aula. Quem não assistiu, assista, tá? Porque é uma sequência. Precisa assistir, entender o que é a CIPA, o que a CIPA faz, beleza? E os trabalhadores daquela área. Então, nós estamos falando de uma determinada área ou de um departamento, onde terá aquele mapa de risco. A gente tem que conversar com quem? Com quem trabalha lá, com quem está agindo naquele local, tá? Por que que é importantíssimo? Ó, aqui está frisando, ó, porque as pessoas conhecem aquela área e sabem principalmente os riscos ali contidos, certo? Definida a área, aí nós vamos para as bolinhas, né? Nós temos 3 tipos de bolinha, ou 3 tamanhos de bolinha, tá certo? Então, veja, eu tenho, por exemplo, uma bolinha pequena, uma bolinha média e uma bolinha grande, tá? Temos esses 3. Então, fica bem claro, né? Quando eu tenho uma bolinha pequenininha, significa o quê? É um risco pequeno. Existe um risco, porém ele é pequeno, tá? Já quando nós temos aquelas bolotonas grandes, significa que o risco é alto. É um alto risco. Aí vai estar relacionado com outra coisinha legal, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é as cores. Olha só que legal. Então veja, o mapa de risco, ele estará na forma de cores. Por quê? Porque a forma de cores é uma forma fácil, prática de identificar, tá? Então vejam, isso é tudo definido pela NR9, tá? Tudo, as cores, não pode ficar mudar. Agora mês que vem eu vou trocar. Eu vou pôr o azul para físico e o verde para acidente. Não, tudo isso é normalizado, tá? Tudo isso é normalizado. Beleza? As cores não podem ficar trocando, certo? As cores devem seguir o que a norma recomenda. Beleza? Aí nós temos aí, ó, verde para físico, vermelho químico, marrom biológico, amarelo ergonômico, azul de acidentes. Certo? Então vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu só tirar aqui da tela. Vamos pegar um exemplo para que vocês possam identificar. Deixa eu ver aqui. Para que vocês possam identificar um mapa de risco, tá? Que aqui a gente viu alguns pontos separados, tal, mas agora é interessante nós vermos tudo isso juntinho, tá? Como deve ser um mapa, né? Para que vocês possam ver, né? Quem já trabalha em empresa, observe agora, né? Comece a observar. Para quem ainda nunca tinha observado, né? Então fica aí um exercício, né? Para que vocês possam, na próximo dia que vocês forem trabalhar, na segunda-feira, né? Não sei, observarem ao entrar num departamento de uma empresa, né? Para que vocês possam olhar esse mapa. Esse mapa deve estar afixado antes da entrada naquele ambiente, tá? Ah, mas meu ambiente tem uma sala só. Não tem problema. Não tem problema. Tem uma sala só, mas tem que ter um mapa lá, porque com certeza haverá um risco. Poderá ser um risco ergonômico. Porque ali, aquele mapa, ele não visa mostrar para só visitantes. Visa principalmente mostrar para os trabalhadores que estão ali diariamente exercendo as suas atividades, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então, vamos
pegar aqui algumas imagens para que vocês possam visualizar de uma forma bem clara, né? Uma forma bem clara, uma forma bem objetiva, né? Como é um mapa, né? Como é um mapa de risco, como ele é mostrado, né? Então veja, olha só que legal aqui, ó. Então vejam essa parte aqui, né? Isso serve para escritório, serve para indústria, né? Deve ser mostrado antes na entrada de qualquer ambiente que, logicamente, está relacionado ao trabalho, tá? Olha um outro aqui, ó. Vamos pegar esse outro aqui também. Esse aqui é bem... Porque é interessante, esse aqui é interessante, por quê? Porque esse aqui, ó, se vocês perceberem, tá pequenininho, eu vou tentar ampliar ele. Vejam que eu tenho um círculo grande, e aí eu tenho 3 cores divididas. O que isso significa? Significa dizer que é um risco alto e dividido em 3 partes ou 3 tipos diferentes, tá? 3 agentes diferentes, certo? 3 agentes diferentes, beleza? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês poderem identificar. Deixa eu ver aqui enquanto não abre. A internet hoje está terrível aqui. Eu estava dando uma aula mais tarde ou mais cedo e pensa numa internet que caia toda hora. Eu espero que aqui não caia, né? Então, olha só que legal, ó. Então, vamos lá. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esta área delimitada, certo? Aqui nós temos o depósito, cozinha, produção, vestiário, banheiro, diretoria, recepção, logística. E aí, nós temos as bolinhas, pequena, média e elevado ou alto, tá? E aí nós temos aqui, ó, riscos ergonômicos amarelo, risco mecânico azul. Ah, mas aqui tá mecânico, veja. Riscos de acidente, risco mecânico, as nomenclaturas podem variar. Risco físico, risco químico e risco biológico. Veja que no depósito há 3 possibilidades de riscos, né? 3 agentes atuando ali. Então, nós temos de pequeno o risco ergonômico. Já o risco físico, que é o verde, e o risco químico, eles já são considerados médio, tá? Médio nessa área do depósito. Na cozinha, ele tem um risco pequeno, porém um risco de acidentes. Nós já vimos alguns exemplos lá de risco de acidentes. Na área de logística aqui, observem que eu já tenho um risco médio e ele é um risco de agente físico, tá? Beleza? Vamos ver se o nosso outro exemplo aqui ficou, deu para ver aqui. Que tem aquele, olha aqui, joia. Olha aí, ó. Tá vendo? Então veja, ó. Pode acontecer do círculo, ele não tem uma cor só. Ele pode ter aqui, ó, todas as cores, ó. Ó, aqui ele tem amarelo, marrom, vermelho, verde e azul, tá? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de agentes atuando. Então, ó, se a gente olhar aqui, nosso material, deixa eu abrir ele aqui. Olha lá, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, naquele local eu tenho os 5 agentes atuando. Tá? Eu tenho os 5 agentes atuando aonde? Numa área chamada pré-impressão. Tá certo? Pré-impressão. Aí eu tenho o refeitório. Veja, aqui é aparentemente um risco médio, né? Já no refeitório, ele divide em 4: marrom, azul, amarelo e vermelho,
Então a gente olha lá, ó, vamos lá, marrom, vermelho, marrom, biológico, vermelho, químico, amarelo e azul. Ergonômico, amarelo e de acidentes. Veja que nesta área do refeitório não temos a atuação de agentes físicos, certo? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí vem as cores, ó, bonitinha, tal. Veja que no depósito de resíduo, ó, eu tenho aqui, ó, é considerado um risco grande, tá? Risco grande de quem? Vermelho e marrom, químico e biológico, tá? Beleza? Olha esse outro mapa aqui, ó. Então, o mapa de risco nada mais é que pegar a planta e você delimitar os agentes que estão atuando ali, tá? Veja que nessa planta aqui agora é chamado de setor cirúrgico ou setor do centro cirúrgico. E aí se divide os diversos agentes, né? Ó, veja que nessa área aqui eu tenho azul, marrom e verde. Então eu tenho biológico, físico e o azul que é acidentes, tá? E aí eu tenho várias e várias situações, beleza? Tranquilo? Então isso é um mapa de risco que vocês puderem enxergar com todas essas bolinhas coloridas. Então agora, quando você adentrar a uma empresa, né, ou a um departamento de uma empresa, e aí antes de você entrar naquele departamento e se deparar com um papel na porta com um monte de bolinhas coloridas, agora eu já sei o que é. É o quê? É um mapa de risco. Um mapa de risco aonde naquele local terão os agentes causadores de acidentes, que podem ser o quê? Agentes físicos, químicos, biológicos, os top 3. Aí vem o ergonômico e o de acidentes. Beleza? Tranquilo? Então, ó, a nossa primeira parte da aula foi para falar deste mapa de risco, como ele é demonstrado e como ele é interpretado, tá? Beleza? Então a gente vai encerrar. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem um copinho de água, tá? E aí nós viemos para a segunda parte da nossa aula, onde nós falaremos da NR10, que é o quê? Seguranças em trabalhos elétricos ou eletricidade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês tomarem água, né? Que o nosso programa aqui já está encerrando também o tempo limite. E aí, daqui 5 minutos, eu mando o link para a gente começar a segunda parte da nossa aula.